Ah, agora sim, foi logo o primeiro a entrar. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Agora o grande Cirão vai ser o primeiro a entrar. Vamos Marcão, parar de. Marcão, Fala, meu Marcão! mano. Fala. Já estavam aqui a zoar contigo, forte e feio. Toda a Que gente confusão! a dizer que te vão oferecer um relógio, a perguntar quando é que Então, fazes anos. gente, me perdoem, a confusão foi minha. O Marcão me falou, aí eu fiz um post, eu coloquei às 18 horas do Brasil, 21 horas de Portugal. Ele não falou nada, eu falei, então tá tudo certo. E aí não era às 17, mas me perdoem. Tranquilo, tranquilo. Eu também estava ocupado, estava a trabalhar, só vi a tua história mais tarde. Sem problema, estamos É, aqui. O que importa, está toda a gente em casa, está toda a gente de quarentena, por isso também não há pois problema. é, Mais uma hora, é menos isso uma aí. hora, sem stress, mano, sem stress. Tranquilo. Pô, Olha, antes de mais nada, Marcão, Antes de é, mais, queria-te agradecer é, por teres aceito o convite. Olha, está a travar aí a net. Não te estou a aqui tá conseguir ouvir. tranquilo. Estás-me a ouvir bem? Aqui tá numa boa, tá me ouvindo? Aqui está a travar um bocadinho. Ah, vamos ver agora. Está a travar um bocadinho. Aí. Não, agora estou a ouvir, mas a Tá bom? imagem está. A imagem está. Agora sim. Agora já está. Agora está. Tá. Como eu estava a dizer, muito obrigado por teres aceito o convite. É uma honra ter-te aqui, na sequência de lives que eu tenho feito com gente da nossa área, do nosso desporto. O objetivo é também, tenho feito com muitas pessoas do Brasil, também para dar a conhecer um pouco. Eu, como tu dizes e tens dito a muita gente, sou das pessoas que mais conhece o culturismo brasileiro, e muita Uma gente. não, a pessoa. Mas há muitas pessoas aqui que seguem o meu trabalho, sabem que eu também vou seguindo, mas muitas delas não sabem diretamente quem são, por vezes, as pessoas que eu trago cá. Por isso, a primeira pergunta que eu te iria fazer, ou que não é pergunta, é um jeito de apresentação, quem é Ciro Bokerman, e o percurso desportivo que tu tiveste até agora? Então, primeiramente, eu quero agradecer a você por ter me convidado. Você é um cara que, você é um irmão que você foi apresentado pelo nosso grande irmão Rude Boy. E o Rude só me apresenta pessoas incríveis, assim, é impressionante. Ele nunca me leva na roubada e você é um dos caras, assim, com uma luz, um profissional incrível. E eu falo e sempre vou falar. Você é o gringo. Quando a gente fala gringo, a gente fala de qualquer país. Se eu Sim, falasse sim, sim, eu sei, eu português, sei. eu estaria colocando você dentro de um patamar, né, de Portugal. Mas não, você é o gringo que mais conhece o fisiculturismo do Brasil, sem sombra de dúvida. E eu falo, você conhece muito mais que colegas meus que estão aqui. Então, isso Provavelmente. com certeza, com certeza. Porque, gente, o Marcão, ele é um grande... Além dele ser atleta, além dele ser profissional da área, treinador também, ele é um estudioso do esporte. Então, não é somente um treinador ou somente um atleta da categoria Classic, mas também um estudioso do esporte. Então, Marco, muito obrigado pelo carinho e beijo na Obrigado família, eu. ó. Beijo na Obrigado. família. Obrigado eu. Então, Sim. vamos lá. Bom, Ciro Bokerman é um cara que teve uma carreira esportiva. Comecei aos 6 anos de idade jogando bola. Paralelamente, aos 8 anos, junto com o futebol, eu jogava futebol de salão e futebol de campo. Minto. Comecei com futebol de salão. Com 10 anos, eu migrei para futebol de salão e de campo. Só que aos 8 eu comecei a fazer judô junto. Então, eu fazia judô, jogava handball, judô, futebol de salão e futebol de campo. E assim eu fui indo paralelamente com os três esportes, até chegar no momento em que não dava mais para praticar os três esportes. Eu Uhum. tive que abdicar de um. O primeiro que eu abdiquei foi o judô. Aí fiquei no futebol de salão, para quem é aqui de São Paulo, quem conhece, o antigo clube que existe ainda, mas chamava-se Banespa, né, que é o clube do Banco do Estado de São Paulo. Hoje não existe mais o banco, mas existe o clube. E era um time muito forte de futsal aqui em São Paulo, no Brasil, na verdade. A categoria adulta ela dominava e ganhava tudo.
E, paralelamente, eu jogava futebol, futebol de campo. Comecei num time chamado Marcas Famosas. Do Marcas Famosas, fui pro Pequeninos do Jockey, que era um time também muito famoso de categorias de base. Com o Pequeninos do Jockey, eu tive a oportunidade de conhecer a Europa. Tive a oportunidade de conhecer a Suécia, principalmente a Península Escandinávia, ali, Dinamarca, Suécia, a parte noruega, né? Nós fomos ali excursionar. Todo ano tem esse campeonato nesses 3 países e o Pequeninos participa todo ano. Uma pessoa que foi comigo, que participou comigo, foi o Zé Roberto, ex-jogador da seleção. Sim, sim, sim. Na época ele era ruim, depois o cara virou um fenômeno. Mas para você ver a evolução, né? Grande pé esquerdo. Pois é. E aí, do Pequeninos do Jockey eu fui pro Palmeiras, do Palmeiras eu fui pro Corinthians, e aí a gente foi indo. No ano de 1994, 94 para 95, eu tive a oportunidade de estar aí em Portugal, abrilhantando o meu conhecimento pelas terras lusitanas, que eu adorei, e sou boavista de coração. Pantera. Contra o seu Porto. Pantera, sim. É da mesma cidade. Pantera, que a gente passa o carro direto em cima de vocês, só que não, né? Só que não, mas deixa a galera saber. Ninguém sabe do que a gente está falando aqui, Marco. O pessoal do Brasil não está entendendo nada, mas tá tudo certo. Sim. Porto e Boa Vista são 2 equipas, são 2 clubes da mesma cidade, para quem não sabe. Mas o Porto é uma cidade, Boa Vista é uma rotunda, né? Tem a necessidade da gente falar isso aqui? Esse é o cântico da claque do Porto para rivalizar com o Boa Vista, né? Vocês são uma rotunda. Ou uma avenida. Fiz um pezinho de meia. Grande Boa Vista, grande clube, eclético. Tive ruptura do ligamento do tornozelo, depois curei, fiquei 6 meses parado. Tive a do outro tornozelo, aí eu já tinha feito um pezinho de meia, tava com uma boa idade, eu falei, não, chega com isso aí não foi feito para mim. Eu nunca quis ser jogador de futebol, eu fui sendo levado a ser jogador de futebol, que você se destacava num lugar, eu quero que você vá para outro lugar, eu quero que você vá para outro lugar, eu quero que você vá para outro lugar, e assim você vai indo. Sim. Sendo que o meu sonho sempre foi fazer o que eu faço. E aí eu fui estudar. Aí eu comecei a minha carreira estudando. Aí fui estudar educação física. Não sei. Aí em Portugal, vocês chamam... Aqui no Brasil, na época, eu fiz um colegial técnico chamado Desportos. Eu não sei se aí é assim chamado também. Mas técnico em que área? Geral, educação física? Desportos. Desportos. Aqui tem cursos técnicos depois para determinadas áreas. Por exemplo, tem o TEF agora, que é técnico de exercício físico, que é geral, mas, por exemplo, é geral, mas para a realidade de ginásio, ou seja, academia. Não é voltado, é abrangente, mas mais para educação física. Esse colegial técnico, na época, ele permitia você sair formado de lá, dando treino em clubes de futebol, qualquer clube de qualquer modalidade, tá? Sim. Você ser um treinador. E também dar aulas para crianças até a 4ª série. Até, eu não sei hoje como que é o nome. Aí saí desse radial e imediatamente eu entrei na faculdade. Aí da faculdade fui fazer especializações, treinamento desportivo em alto rendimento, nutrição aplicada, biomecânica e cinesiologia e treinamento desportivo em alto rendimento. Falei já de treinamento? Acho que já. Sim. E aí, com isso, eu fui para a Rússia desenvolver o sistema DPO no ano de 99 para 2000. O sistema DPO junto com o grande Matveev, que foi o papa do treinamento de força resistida no mundo, que é o Matveev, né? Lev Matveev. E o Lev Matveev, ele tem uma linha paralela ao Verkhoshansky, que é outro cara que eu respeito, e conheci lá na Rússia, então eu não conhecia. Aí, com isso, desenvolvi toda essa parte de treinamento esportivo e periodização na Rússia. De lá, tive a oportunidade de ir para a Alemanha também. E da Alemanha, finalizei nos Estados Unidos, que é por onde eu morei por quase 10 anos. 9 anos nos Estados Unidos. Caraca, isso já foi uma volta ao mundo, né? Posso falar que nos Estados Unidos eu só voltei para cá porque não dava mais para ficar lá. Já tinha construído bastante coisas aqui. Mas em relação a estudo... nunca parei. E hoje eu estou no 5º ano da faculdade, 9º semestre da faculdade de Direito, para me tornar advogado no final do ano, se tudo der certo. Caraca, é uma mudança radical, né? Diária.
que não, na verdade não é. Eu estou fazendo direito, não é? Não serei advogado, não trabalharei na área, mas a faculdade de direito serve como conhecimento. Eu tenho algumas empresas e isso ajuda Sim. muito. Você não é enganado, né? Quando você faz direito, você não é enganado. Ninguém te engana. Sim. Sim, 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 sim. Né? Você vai procurar um advogado, aí ele fala com você, você é leigo, ou você confia ou não confia. Uhum. Agora, quando você fala a mesma língua, aí fica mais fácil, né? Ao invés de você estar tendo um advogado, você está tendo um colega que vai te auxiliar naquilo. E Exatamente. penso, se tudo der certo para o ano que vem, não sei com esse Covid, eu vou começar a fazer a faculdade de medicina também, porque eu não paro de estudar, né? Eu adoro estudar. Isso é ótimo. Isso é a melhor coisa que nós temos. É tentar sempre aprender ao máximo. Nunca É pensar que já isso. sabe tudo. É. E aí foi isso, um pouquinho da minha história e foi isso. Olha, temos aí o querido Maradona aí a assistir a nossa live. Tanta honra, Maradona. É, Abraço aí. o Mará Ternurinha. Depois eu Mará. te com Mará Ternurinha, né, Ternurinha? Deixa, ele vai ficar bravo comigo, mas eu chamo mesmo. Ontem estive a assistir a uma grande live dele também. Excelente profissional também. Tá impecável, né, Mará? Você tá com inveja do meu cabelo. Você é forte, mas meu cabelinho aqui não dá pra você, não. Olha, Ciro, eu acho que se está a ouvir aí o eco da minha Ó, voz. deixa eu só mandar um beijo aqui pro meu irmão Leandro Twin, que tá aqui também, ó. Lê, beijo na bunda, mano. Leandro Twin tá aqui com a gente também. Estás me a ouvir bem agora? Eu tô ouvindo bem, tranquilo. Está perfeito? Perfeito. Espera aí, mas eu aqui não estou a conseguir ouvir. Caralho. Quem é do Porto, sai um caralho de vez em quando, né? Os caras que são do Porto são mal educados. É assim. Dizem aqui, né? Dizem aqui que sim. Não, porque eu estou a ouvir o retorno da minha voz sempre que eu falo. Por isso é que eu estava a tentar colocar o fone, mas o fone não está. Para mim tá perfeito, Marcão. Para mim tá perfeito. Sim, sim, sim. Ora, depois desse percurso todo, surgiu a BBM. Como é que surgiu a BBM e o porquê do nome? Essa foi uma pergunta do meu amigo Helder. Tá. BBM surgiu quando eu tive a oportunidade de ser convidado pelo nosso Alex dos Anjos para estar desenvolvendo um trabalho com ele, ao lado dele. E juntos nos consagramos campeões do Mister Brasil e também da Muscle Contest, aonde o negro se condecorou com o título de atleta profissional na Muscle Contest. Então, juntos, nós fizemos um trabalho e ele foi campeão do Mister Brasil e, na sequência, da Muscle Contest. A partir daí, nós estávamos em casa, comemorando, curtindo lá o título do Nego. Uhum. E eu pensando, eu falei, poxa, o Nego já está com 42 anos, né? O Nego ele não tinha academia, ele não tinha uma empresa, ele não tinha nada que, de repente, ele pudesse dar sequência na vida dele após os palcos. Sim. Sendo que, Marcão, você como grande estudioso, profissional estudioso do esporte, você sabe que palco não dá dinheiro para ninguém. Ninguém. Né? Então, assim, Só gasto. eu fiz um cálculo... Só gasto. Eu fiz um cálculo com o Nego, pra você ter ideia, em 20 anos de carreira, 20 anos... Tudo que ele ganhou de dinheiro em palco, de premiação pelo palco, foi 18 mil reais em 20 anos. 20 anos. 20 anos, ou seja, o palco não dá dinheiro. E aí eu pensei, eu falei, Nego, seguinte, o que você acha da gente montar uma empresa que faça gestão da carreira de atleta? Aí ele, como é que é isso? Aí eu expliquei. Nós vamos cuidar, atletas bodybuilders, atletas de uma maneira geral, né? Não somente bodybuilders. Por isso, como você sabe, amante do futebol também, não existe um jogador de futebol que não tenha um empresário. Exatamente. Né? Então eu falei, poxa, eu vou transportar isso aí para um universo do fisiculturismo, que é o esporte onde eu estudei a vida inteira, tudo sobre isso, é o esporte que eu amo na minha vida. E hoje já há muitos anos é o caminho da minha vida, né? Então eu vamos desenvolver isso. Aí ele não entendeu, meio que ele não entendeu, mas ele topou de pronto. Ele falou, um dia você me explica direito isso, mas vamos fazer. Aí eu falei, tá bom.
E aí começamos. No começo, Marcão, nossa, viramos motivo de chacota. As pessoas zombavam da gente, davam risada, falavam que a gente era louco. Como é que... Mas todo mundo, não teve um, todo mundo Sim. só virou motivo de chacota, né? E aí, com isso, nós fomos nos desenvolvendo, começamos a agregar pessoas. Chegou o Christian Figueiredo, que foi o primeiro atleta da BBM. Depois chegou o Rude Boy. Aí veio Fabiana dos Anjos, veio o Murray. E a gente foi crescendo, crescendo. E com isso, fomos adquirindo respeito. E as pessoas começaram a entender qual era o propósito. E com esse propósito, muitas pessoas hoje no Brasil nos procuram para entender o que é a BBM, para ter a possibilidade de entrar no time da BBM. E, na verdade, assim, entrar no time é relativo. Não precisa ser do time da BBM para ser da BBM. Porque Sim. a BBM ela tem uma estrutura muito grande. Então, assim, nós temos treinador, temos massoterapeuta, temos advogado, tudo. Então, quando o atleta é da BBM, ele não paga nada. Ele precisa de uma causa, ele tem um advogado disponível para ele. Tem um médico, tem massoterapeuta, tem treinador, tem tudo. Porém, se ele não quiser nada disso, se ele mora em outro estado, no outro país e não quer nada disso, não tem problema. Ele não faz parte ali do time. Ele só tem a carreira dele agenciada. Entendeu? Sim. Então, a BBM serve para isso. É uma empresa gestora da carreira de atletas de força resistida. Então, entra aí. LPO, LPB, calistenia, crossfit e fisiculturismo. E Strongerman também. Sim. Strongerman também. Então, tudo isso, todos esses esportes de força resistida fazem parte, a BBM faz a gestão dessas pessoas. BBM, o que significa? Bokerman, que é o meu sobrenome, Black Monster, que é o nosso Alex dos Anjos. Exatamente. Então, nós estávamos, eu e o Nego, nós estávamos conversando a respeito de um nome que fosse pequeno, porque nome grande, aqui, cara, gera... Olha lá. Nome grande, ele não pega. Nome grande, ele é difícil de assimilar. Nome grande gera apelido, né? Normalmente. Então, você pega aí. Uma pessoa chamada Guilherme, vira Gui. Uma pessoa Fernando, vira Nando, né? Normalmente. Exatamente. Então, eu não queria dar um nome grande para que gerasse apelido ou que ficasse difícil de memorização. Então, o que aconteceu? Pensando, eu falei, vamos criar Bokerman Black Monster. E aí a gente coloca BBM, pronto, ficou. Então, é BBM ou Black Monster, acabou. Ficou fácil. Exatamente. Sim, sem dúvida alguma. Foi uma... E, aliás, é um nome que fica uma sigla forte. Fica entre a meia e o ouvido. E então, Ciro, o treino de atletas de culturismo veio antes da BBM ou depois da BBM? Veio bem antes da BBM, cara. Vou te falar que isso... Desde a Rússia, basicamente, aonde a origem foi, né, o LPO, o levantamento de peso olímpico, aonde eu tive a base lá do estudo no LPO, e vendo aqueles caras, cara, 1,55 m, 1,60 m, com 68 quilos, 70 quilos, levantando num arremesso, num arranque 130, 150 quilos, cara. Eu olhava aquilo e falava, não é possível, o cara menor que eu, o cara mais baixo que eu, menorzinho que eu, ele arremessa um peso que eu não consigo puxar no terra, por exemplo. Como pode isso? E aí isso, cara, foi criando assim uma magnitude, foi criando uma curiosidade de entender cada vez mais. E aí isso veio, né, com a base. E por isso que hoje os nossos atletas, eles trabalham a base muito forte, cara. Se você não tiver base, não adianta. Se você não construir, se você não tiver primeiro a raiz muito fortalecida, depois um caule muito fortalecido, esquece galho e folha, cara. Não adianta. Exatamente. Então a base, ela é muito fortalecida. E veio aí, desde a Rússia, no LPO, estudando. E o bodybuilder entrou na vida como uma consequência, né, do trabalho de força. De base, exatamente. Mas neste momento, pegando nessa base, tu continuas a usar em todos os atletas a base ou tens alguma metodologia de treino que gostes de utilizar mais? Então, Marcão, hoje nós temos o sistema DPO, que é o único sistema do mundo de treinamento que será reconhecido, já era para ter sido, mas será reconhecido
pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como sistema de treinamento com característica de estudo científico, né? Único do mundo. Existem vários sistemas de treinamento, mas são sistemas empíricos, são sistemas que não foram estudados. O DPO foi estudado há 8 anos, por 8 anos, né? E Sim, eu não junto sei, comigo, se o Patrick Tuor já conseguiu certificar o sistema de treino dele a nível académico. acadêmico, mas não na OMS. Ah, ok, Não, ok. não através da Organização Mundial da Saúde. E aí, com isso, eu nem sei se ele conseguiu academizar também. Ele estava em processo, né? Mas eu não sei como ficou isso. O SST, no caso, né? O sistema do Patrick Tuor, o sarcoplasma. E aí, bom, com isso, o que aconteceu? Sempre gosto de falar, porque o DPO não é do Ciro, o DPO também é do Karl Heiningen e do Andrei Gratchev, que é o russo, um alemão, e o Ciro Bokerman. Desenvolvemos juntos isso e estava para ser chancelado pela OMS desde o ano passado, 2019, março de 2019. Falaram que seria em julho, depois foi para setembro, foi para novembro, aí esse ano foi para março e aí vai indo. Mas eu estou segurando um pouquinho a respeito do DPO, porque assim que realmente ele for chancelado, eu poderei vender pelas universidades, nós três, né? Poderemos vender pelas universidades do mundo esse sistema de treinamento, porque com embasamento científico, e aí poderemos explorar o sistema de treinamento no mundo inteiro, com todas as universidades, clubes, academias e quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o DPO. E falando para você a respeito da sua pergunta, eu trabalho sim com periodização de treinamento dentro do fisiculturismo. Obviamente, através dos artigos científicos, dos estudos, o trabalho hipertrófico ele não existe em periodização, tá? Ou seja, você não aumenta o volume muscular por periodização, tá? Então, quando eu falo, os atletas fazem periodização, a hipertrofia não tem periodização. Tá correto. Hipertrofia não tem periodização. Porém, a periodização serve para você preservar os atletas de lesões, para você conseguir definir picos de intensidade, de sobrecarga, volume, durante todo o handset, fazendo com que o atleta tenha um descanso, que ele consiga diminuir a sobrecarga nele mesmo, tanto dentro da parte articular quanto da parte muscular. E nós periodizamos exatamente para isso. Oi, tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Então, eu faço o sistema de periodização em microciclo de treinamento exatamente para isso. Não pela hipertrofia, mas sim para conseguir desenvolver um trabalho preservando o atleta de lesões e conseguindo caracterizar. Por exemplo, no trabalho de base existe uma característica entre intensidade e volume. E também correções de movimento, ajuste de posturas, né? Isso a gente utiliza o trabalho de base para isso. No específico, é aquele trabalho onde a gente faz uma intensidade muito alta com volume alto, cai volume, aumenta intensidade, cai volume e sobe os dois às vezes, entendeu? E depois, dentro do trabalho desportivo, que no caso do fisiculturismo chama-se de finalização, é a parte que a gente tem do polimento, né? Que seria a finalização. Aonde a gente só vai fazendo os ajustes dos atletas, aonde ele começa a entrar com uma dieta diferente para poder, né, diminuir BF, diminuir retenção hídrica e etc. Sim, porque o trabalho tem que ser feito em simbiose, né? Entre o nutricionista, né? Neste caso o nutricionista e o treinador. O treinador saber o que é que o nutricionista está a prescrever e vice-versa. Faz todo sentido essa alteração. Que era uma das coisas que eu também queria perguntar, se quiseres depois dar continuidade ao teu raciocínio com esta pergunta, se era isso mesmo. Se tu fazias muitas alterações no treino dos atletas de culturismo, tendo em conta as fases de off e de pré-contest. Se havia muita variação do treino ou não. Então, no trabalho de base, a variação vou te dizer que é 30%. No específico é 100%.
E no polimento, na finalização, é 10 a 15% só de variação, falando a respeito de treinamento, tá? De estímulo físico. Sim. Então, é basicamente assim, no polimento é a menor modificação de estímulo que nós temos. Já na base, a gente tem uma modificação maior, cerca de 30%. Já no específico, é 100% de modificação. 100%. Todo dia você chega, percepção total, sinto como está a estrutura do atleta, sinto como está a recuperação do atleta, pergunto, converso sempre muito antes de começar o treino. Que mais? Treinos não são repetidos, sempre confusão metabólica, número de exercícios diferentes, intensidades diferentes, volumes diferentes, contrações, pico de contração, tudo diferente. Então, A no chamada trabalho confusão específico, muscular, né? basicamente uma confusão muscular. No trabalho específico, para você ter ideia, quem chega para treinar conosco sem ter feito a nossa base, chega no específico e não aguenta treinar. Isso, estou te falando que é raro, raríssimo. Muitos atletas já vieram treinar conosco, muitos. Fisiculturistas, não importa a modalidade. Os caras normalmente começam a passar mal no aquecimento. Passou do aquecimento, os caras quebram. Porque os caras não tiveram a base. É a mesma coisa no futebol. Se você não faz uma pré-temporada adequada, você já vai entrar... Não, você morre com 5 minutos correndo em campo. Por quê? Porque você não teve uma base adequada. Dentro do nosso trabalho acontece exatamente a mesma coisa. Exatamente. Gostas então de ir percebendo, como estavas a falar, gostas de ter aquela conversa prévia antes do treino com um atleta também para perceber o feeling que ele te dá e aquilo que tu podes alterar ali na hora, porque muitas das vezes acontece isso, comigo acontece, eu também sou muito dessa linha de pensamento e por vezes eu tenho idealizado uma coisa na cabeça para o meu aluno, mas na hora a resposta que ele me está a dar, às vezes dentro da mesma série, a resposta que me está a dar é diferente daquilo que eu estava à espera, então eu tenho que fazer uma alteração ali até na hora. Então tu gostas de utilizar muito esse feeling também que o atleta te dá para depois fazer os ajustes até no próprio treino, não é? Totalmente, Marcão, você falou tudo. Basicamente é assim, eu chego, primeira coisa que eu faço, a primeira coisa é conversar. Depois que eu converso, é tato. Eu pego nos atletas. Pego no músculo que foi estimulado 2 dias atrás, pego no músculo que foi estimulado no dia anterior, faço tato, sinto como está esse músculo, sinto a densidade dele, aperto para sentir aonde está dolorido, como está dolorido, o que eles estão sentindo. E já aconteceu, quer dizer, acontece isso normalmente. Vamos supor, hoje é dia de peito e anterior de ombro. Um exemplo, tá? Sim. Eu chego, o atleta não está recuperado do treino anterior, de peito ainda. Ele está ele está com muita microlesão. Eu modifico o treino. Eu não dou o treino de peito. Exato. Isso acontece com alguma frequência. Agora, já aconteceu algumas vezes também de eu chegar no atleta e mandar ele embora para casa. Vai descansar, vai comer e vai dormir. Não deixei ele treinar. Exatamente, porque se não vai tirar rendimento, mais vale descansar. Mais vale fazer a recuperação. Pela questão perceptiva. Completamente. Ele chegou para treinar, ele chegou lá para treinar. Eu conversei, toquei, senti, bora para casa, você só vai comer e dormir. Comer, só isso que eu quero. Exatamente, isso exatamente. Isso é excelente, eu também partilho dessa opinião, porque nem tudo é receita de bolo, né? No culturismo não há receita de bolo, eu também sou dessa opinião. Individualidade sim, biológica, Marcão. Exatamente, periodizar sim, mas dentro da individualidade biológica de cada um e do feeling, porque assim, mesmo os atletas profissionais têm as suas profissões à parte, né? A maioria, são poucos os atletas que vivem só do culturismo, mesmo muitos prós, e aqui em Portugal eu não conheço nenhum que viva só e exclusivamente do culturismo. Aquilo que eu quero muitas vezes transmitir às pessoas é isso mesmo, é que nós temos que, nem todos os dias dormimos igual, nem todos os dias conseguimos descansar igual, dependendo da nossa atividade extra, treino, poderemos ter mais ou menos desgaste, então muitas das vezes aquilo que é preconizado para aquele dia tem que ser alterado mediante aquilo que o físico do atleta nos dá, às vezes até o próprio psicológico do atleta.
que não está ali com o chip, como eu costumo dizer, com o chip ligado, então temos que fazer as modificações. E eu acho que aí é que vai muito a capacidade do bom profissional saber. É quase como um treinador de futebol que tinha aquilo previsto, mas de repente sofre um autogolo, né? Então tem que modificar um golo contra, né? Como vocês dizem aí. E então tem que mudar a estratégia. E nós na nossa profissão também acho que isso é muito proveitoso. Porque não há receita de bolo, tem que se adaptar. Se a gente Muito bom, Ciro. raciocinar, Muito bom, hoje em Ciro. dia... Oi, tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Agora tô. Tá. Hoje em dia, olha só, nós ouvimos falar muito, na minha época, lá atrás, cara, na década de 90, não se falava isso, mas agora é moda falar ectomorfia, endomorfia e mesomorfia, né? Sim. Para um ectomorfo, para um mesomorfo, qual é? Bom, a gente ouve falar isso, é coisa mais natural, mais normal que tem, né? Lá atrás não tinha nada disso, a dieta era dieta para todo mundo, não tinha nada disso. Ok, mas bacana, a gente tendo essas qualidades genéticas aí denominadas, as pessoas que pensam em trabalhar dessa maneira individualizada dentro das qualidades genéticas, é importante saber que hoje já está catalogado, e se vocês procurarem um artigo de Hans Fausen, ou de Hans Fausen, certeza, procura lá, Fausen, F-U com trema, S-N-N-E-L, Fausen. Ele determina que cada qualificação genética, ou seja, das 3, cada uma você tem 8 vertentes para cada uma. Ou seja, vamos colocar aí o mesomorfo. Existem 8 características diferentes de mesomorfia. Exatamente. 8 características diferentes de endomorfia. Só que olha só, nós estamos falando de qualidade genética e nós não entramos na questão da etnia, cara. Exatamente. Ou seja, se a gente pega, olha só, um negro... Tipos de fibra muscular diferente, né? Ele tem uma concepção. Um caucasiano, que é o branco, bem branco, ele tem outra concepção. Aí você pega um negro endomorfo. Aí esse negro endomorfo, ele ainda pode ter 8 características genéticas diferentes dentro da mesma endomorfia e sendo negro. Exatamente. Então, gente, esse esporte é ciência pura. É muito importante vocês saberem a ciência do esporte para poder colocar esse esporte em outros patamares. Isso vem acontecendo, vem evoluindo, sem dúvida nenhuma. Mas quanto mais estudo, sempre com processo empírico, né, Marcão? É muito importante, tá? Não adianta não adianta um treinador aqui enfiar a cabeça no livro e chegar lá, não tem ideia como faz uma contração de escápula. Quer fazer uma remada, por exemplo, utilizando o ombro e o braço somente. E a escápula fica paradinha lá. É o que mais se vê no treino de ginásio, no treino de musculação. A remada aqui, Marcão, ó. Sem dúvida. A escápula zeradinha lá atrás. É o que eu batalho mais e o dorsal, eu costumo dizer, eu gosto de treinar tudo e gosto de dar treino de tudo. Tem muita gente que detesta entre aspas, adora treinar a perna comigo, que eu dê treino de perna porque eu gosto muito de dar muita intensidade nas pernas. Mas o músculo que mais me fascina treinar e estudar o treino é o dorsal, pela variedade que há de exercícios. É o grupo muscular que eu acho que tem uma variedade maior, porque basta mudar um pouco a angulação que já está a acionar um tipo diferente de fibra da musculatura, que é um músculo muito grande. Tem uma variedade enorme, desde cabos, halteres, barra, ou máquina. Então no cabo basta variar naquele crossover que tem regulável, aquilo basta variar um pouco a angulação, já trabalha de forma diferente. É um grupo muscular muito complexo e é o grupo muscular, assim como toda a parte posterior, tanto o posterior de coxa como o dorsal, que eu acho que é mais difícil de treinar no treino da musculação, porque não há aquela capacidade, aquela conexão, aquilo que aí no Brasil essa expressão é muito usada, que é a consciência corporal, né? Falta muito aquela consciência corporal de ativar o músculo. Porque não estamos a ver o músculo, porque é a parte posterior, então fica mais difícil. Não é? Porque assim, Marcão, para você trabalhar um quadríceps, cara, você faz extensão de joelho. Para você trabalhar os femorais, você faz uma... tirando o stiff, tirando terra estifado, obviamente tal, mas normalmente, para trabalhar o quadríceps, faz uma extensão de joelho, para trabalhar posterior, faz uma flexão de joelho.
Costas, cara, você tem inúmeras contrações, inúmeros ajustes articulares, né? Ou até mesmo contrações, nível de adução. Você vai fazer uma adução de escápula, uma abdução de escápula, abrir e fechar a escápula, no caso, afastar e unir, né? Exatamente. Trazer os dois pontos dela, para você estimular mais a questão do grande dorsal. Então, existem vários tipos de estímulos para o dorsal que são muito fundamentais, além das pegadas, cara. Pronada, mista, supinada, neutra, você modifica. E também utilizando as modificações de pegada durante o estímulo, durante a contração. Sai de supinada, vai para pronada, parando a neutra. Então, assim, Flex já diz isso. Flex fala assim, quer treinar costas? Utiliza todas as pegadas possíveis e imagináveis. Todos os ângulos de pegada. Exatamente. Obviamente, eu não acredito que seja 100% isso, né? Mas é importante variar as pegadas. E o músculo que eu mais gosto de treinar e também de trabalhar... Não, treinar não. Treinar o que eu mais gosto é ombro e abdômen. Mas o que eu mais gosto de trabalhar, sem dúvida nenhuma, é costas. Sabe por quê? Porque é difícil achar um fisiculturista. Fisiculturista que saiba treinar costas, cara. Sim. Você imagina aluno. Se fisiculturista já tem dificuldade para saber contrair, imagina o aluno. Porque tem a ideia que costa, como é um músculo grande, tem que meter só peso. E se calhar até dos grupos musculares que proporcionalmente devemos trabalhar, se calhar com menos carga, né? Como diriam os grandes mestres, a técnica precede a carga. Ou seja, a carga é uma consequência da nossa assimilação da técnica, né? Então, dorsal é muito isso, é muito técnica. Eu também concordo em absoluto. Lógico que eu acho que há alturas para tudo. Alturas para nós também chegarmos ao ginásio, à sala, e fazermos aquele treino de arregaçar, meter aquela carga, aquele treino que a gente diz, não olhem para mim, isso não se faz em casa, também há alturas para isso. Agora tem que ser com consciência, pensar quando utilizar isso. E aí também vai neste caso, a minha próxima pergunta que me surgiu agora nessa sequência, que é, quando é que tu achas que devemos introduzir esse género de treino paulada ao invés daquele treino mais técnico? Desculpa, deu uma cortada no meio da pergunta. Eu entendi paulada e técnico só. Quando é que tu achas que se deve introduzir esse treino mais paulada, mais carga, ao invés de introduzir a técnica? Quando o atleta já está completamente familiarizado com a técnica, né? Primeiro ponto. Mas se é um fisiculturista que já sabe treinar bem o dorsal, quando utilizar treinos com mais carga? Quando é que tu achas que é mais produtivo os atletas fazerem isso? Cara, basicamente, como eu te expliquei, da periodização. Trabalho de base, se nós temos aí, vamos supor que vamos fazer 6 exercícios para dorsal. Dorsal completa, tá? Fazendo 6 exercícios para dorsal. Eu trabalho dos 6 aí, pelo menos 3 a 4 com bastante volume, bastante sobrecarga, e 3 a 2 muito técnico. Então, assim, começo fazendo os trabalhos com muita sobrecarga, tá? Os exercícios com muita sobrecarga, buscando o máximo possível de volume, No início do treino. Do início do treino. Primeiro o atleta aquece muito bem aquecido, vem com os exercícios todos de volume, pesados, e depois a gente vem trabalhando pós os exercícios mais leves. E automaticamente, quando eu falo mais leve, são exercícios com alguns ajustes diferentes, não são necessariamente não são exercícios multiarticulares, normalmente monoarticular, e a gente vai buscando dar aquele trabalhinho mais específico e com muito mais técnica. Isso no trabalho de base. Quando nós estamos no específico, aí varia. Aí tem treino que tem muito volume, com muita intensidade, já depois modifica, tem muita intensidade com pouco volume e batendo bastante. Às vezes tem treino que a gente faz 5, 6 exercícios, caras, somente técnico, sem se preocupar muito com a sobrecarga. Aí já vem 2 treinos, 3 treinos seguidos, porque como é microciclo de treino, toda semana a gente varia, né? Aí vem 2, 3 tipos de treino diferentes, aonde a gente coloca só volume. E depois a gente vem e faz 5, 6 exercícios, cara, somente com nível de contração absurda. Os caras ficam, assim,
treinam leve, com nível de contração perfeita, executando o movimento perfeito e ficam arrebentados. Às vezes, quer dizer, na grande maioria das vezes, ficam muito mais doloridos, obviamente, pelo nível de ruptura de miofibrila, do que num treino muito pesado. Só que o treino de volume para hipertrofia é extremamente importante, né? Exatamente. Sim, carga também é importante. Eu costumo Óbvio, dizer, claro. depois de aprender a técnica, é tentar colocar o máximo de carga que nós conseguimos colocar no exercício, partindo sempre do pressuposto que dominamos a técnica. Isso sem dúvida. Exato. Isso é para Porque haver assim, Marcão, ruptura de muita fibras gente, e pessoal... regeneração das mesmas, tem que haver também carga, quanto maior. Mas claro que a Exato. base tem que ser a técnica. O pessoalzinho que está assistindo a live, muitos acabam sendo leigos na questão do que é o treinamento mesmo. Gente, falar para vocês que o trabalho, a musculação, um atleta, não só o atleta, vocês que fazem musculação, que são marombeiros ou puxadores de ferro, sei o nome que vocês gostam de dar, e também o atleta, é o seguinte: o que é a hipertrofia? Como se alcançar a melhor hipertrofia? Sabendo contrair da melhor maneira a sua massa muscular. Ou seja, conseguindo aproximar e afastar o máximo possível, da melhor maneira possível, a origem da inserção do músculo. E isso dentro de uma sobrecarga adequada. Então, o que acontece? Hipertrofia, fisiculturismo, significa plenitude de contração muscular. Trabalho de LPO, LPB e Strongman é trabalho de movimentação de pesos. Ou seja, a plenitude é saber contrair o músculo da melhor maneira possível. Os outros esportes é conseguir deslocar o peso de ponto A para um ponto B. Então, é muito importante que vocês saibam isso, tá? Porque a gente vê a galera treinando, chegando na academia, tem aquela coisa da molecada. Eu já tive, todos nós tivemos do ego, né? De querer colocar cada vez mais peso, mais peso, mais peso. E depois, quando a gente vai ficando velho, a gente vê que isso não é assim. Mas, gente, entendam. O ego não pode estar no bíceps, tá? E nem no peitoral. Então, gente, vamos treinar com inteligência. Temos aqui, acho que não sei se o Mará tá aqui ainda. O Mará é um cara técnico demais. Temos também um cara muito técnico, que é o Adílio Veloso. São profissionais, são atletas e profissionais da área. Além de atletas, profissionais da área. Que são extremamente técnicos. Então, acompanhem eles, assistam como eles fazem, porque o que eu estou falando aqui, para quem quer ser fisiculturista ou atleta, ou querer ter uma estética, saber contrair o músculo é muito mais importante do que saber ou conseguir deslocar o músculo de um ponto para o outro. Como já diria outro grande mestre, o culturista é aquele que faz com que 10 quilos pareçam 100, não é? Isso aí. E o powerlifter é aquele que parece 100, que faz parecer... Parece 10. Exatamente o contrário, faz 100 parecer 10 quilos. Exatamente, sem sombra de dúvida. Culturismo é movimentar o músculo. Powerlifting é movimentar o peso. E o Ciro, em relação ao treino feminino, também tem aqui algumas meninas que perguntaram. Tu usas metodologias muito diferentes daquilo que utilizas com os teus atletas masculinos? Metodologia não. Metodologia eu utilizo a mesma. Mas como nós falamos aqui de sistema perceptivo, o que acontece? Estamos falando de seres humanos, ou seja, de humanoides pertencentes à mesma espécie, porém diferentes, certo? Automaticamente temos que tomar alguns cuidados, sendo um treino feminino. Podemos fazer os mesmos exercícios? Quase todos. Por que quase? Não sei você, Marcão, mas eu não trabalho um supino reto, por exemplo, para uma atleta. Eu não trabalho, entendeu? Para uma mulher. Não. Por quê? Porque a mulher tem a mama. E quando ela não tem prótese, né, Marcão? E aí, a maioria das atletas é isso que existe, né? Então, assim, eu trabalho exercício peitoral para mulher quando há necessidade de se fazer, a gente faz, mas somente da porção clavicular. Por quê? Porque a porção clavicular ela vai aparecer, né? E também ela ajuda a sustentar a mama
e a prótese. Então, com o fortalecimento da região superior do peitoral, que a gente chama de porção clavicular, Sim. ela faz com que a mama e a prótese fique mais suspensa. Então, não há necessidade de treinar mulher, fazer exercício para peitoral medial, grande peitoral e de peitoral inferior. Eu não vejo essa necessidade. Agora, uma coisa que temos que tomar muito cuidado com mulheres. Mulheres menstruam, mulheres ficam mais enfraquecidas durante o período pré-menstrual. Durante a menstruação, tem muitas mulheres que perdem muito fluxo sanguíneo. Automaticamente, com isso, elas ficam mais enfraquecidas. Então, tem que elaborar um treino pensando nisso também, nas características femininas, que é a menstruação, o período pré-menstrual. Então, a gente tem que se atentar não somente à questão de força, de exercício, que é importante, mas também entender como que a mulher está organicamente para saber qual vai ser o nível de treinamento que nós vamos levá-las. Exatamente, exatamente. E também a especificidade de cada categoria, isto falando em relação às modalidades de fitness. Uma wellness e uma bikini, claro que não têm as mesmas necessidades de treino que uma women's physique ou como body fitness, né? Então tem toda... assim como na masculino também, né? Assim, exatamente. Um bodybuilder e um men's physique é diferente, né? Claro, há muito menos físico que não gosta de treinar a perna. Errado, né? Completamente. Bem errado, né, Marcão? Completamente, até porque nós vemos os top do Olímpia, se eles levantam o calção, todos eles têm uma perna bem grande, né? Hoje em dia, né, Marcão? 4 lá atrás, quando o Men's Physique começou, até que nem era assim. Hoje em dia, pelo amor de Deus, os caras que já tinham bermuda e subir na Classic, até dá. Sem dúvida, sem dúvida. Bom dia. Está aqui um menino que eu conheço muito bem, que é Men's Physique, foi campeão aqui, é meu amigalhão lá do ginásio, também, o Luís Souza. Está a dizer, eu não gosto de treinar perna, mas ele tem perna, ele não treina 3 meses perna e está com a perna sempre grande. Verdade, foi ciclista. Foi ciclista, é. Você exatamente. Pega eu fiquei de queixo caído, o nosso Kaique, né? O Kaique, que é Men's Physique. Cara, quando eu vi a perna do Kaique, eu falei, para tudo, cara. Eu brinco com ele todas as vezes. Falo, Kaique, o que você tá fazendo na Men's Physique, cara? Vai pra Classic. Ele falou assim pra mim, eu só vou pra Classic quando eu bater o Buen Dia. Quando eu passar o Buen Dia na Men's Physique, eu migro pra Classic. Ô, personalidade, fala a verdade, cara. Teimosa, né? Teimosa. Mas também convenhamos, no panorama competitivo, eu acho que neste momento, também por muitos atletas menos físicos terem migrado para a Classic, eu acho que a Classic neste momento é provavelmente a categoria mais difícil, porque se calhar está-se a tornar a categoria com mais atletas e a tirar a vez ao menos físico, porque é uma categoria muito apetecível hoje em dia, que é por ser mais estética, se calhar. Então aquilo que eu vejo é que é uma categoria que está a ficar muito difícil para todos os atletas. Marcão, concordo plenamente com você, mas eu sou convidado aqui na sua live, mas você me permite fazer uma pergunta para você, porque sabe que você tem um conhecimento muito grande e eu gostaria de ouvir a sua resposta e acho que vai agregar a galera aqui. Posso te fazer uma pergunta? Pode, se eu souber. Não, sabe porque é questão de opinião, não é nada, é uma questão só de opinião. Você é mais favorável à Golden Era ou à Freak Era? Você prefere a era clássica antes de Dorian Yates ou prefere a era Freak, Cock, pós-Dorian Yates? O que te agrada mais como profissional da área? Eu acho que dá mais trabalho, dá muito mais trabalho o Freak, sem dúvida alguma. E a especificidade que o Freak dá é completamente diferente. Não vamos ser hipócritas. Primeiro você me fala qual você gosta mais, depois você explica. Se me fizeres a pergunta qual é que eu gostaria de trabalhar para mim, eu gosto do Classic, sem dúvida alguma. Agora, como profissional, se for na parte atleta, Classic. Se for na parte profissional, se calhar o Freak, porque tem muito mais especificidade para trabalhar.
já existe um lado muito mais à frente, porque para chegar naquele patamar tem que se trabalhar muito mais de maneiras diferentes. Depois também tem uma pergunta que eu também gostava de saber a tua opinião, porque há muitos exercícios que são utilizados, e isto estou a falar só na parte do treino, não estou a falar na parte de nutrição, de química, não estou a falar, só estou a falar na parte do treino. Existem muitos exercícios que são realizados por muitos profissionais, que por vezes a própria literatura também critica, mas que empiricamente têm resultado, ou pelo menos os bodybuilders têm provado que existe resultados neles. E agora até há alguma literatura que está a dar razão exatamente aos bodybuilders. No caso, num estudo mais recente que eu vi, não sei se tiveste a oportunidade de ver, em relação ao treino de panturrilha, na posição na posição dos pés, na panturrilha, que já tem um estudo aí recente. Não sei dizer quem o fez. Eu ouvi numa publicação, creio que ou do Jonato ou do Belmiro, a falar exatamente sobre isso, sobre um estudo que foi feito que comprova exatamente que isso influencia efetivamente na hipertrofia do gastrocnémio ou do sólio no culturista. Agora, se eu pudesse escolher uma, é difícil. Epa! É como eu te digo, como atleta clássico, como profissional, o Frick, sem dúvida alguma. Eu apaixonei-me pelo culturismo, eu não vou ser hipócrita, eu apaixonei-me pelo culturismo, não foi pelo Arnold, não foi pelo Liene, não foi pelo Franco Columbo. Eu sou da geração dos inícios de 2000, começar a treinar, inícios de 2000, eu comecei a trabalhar como profissional em 2003. E em 2003 eu abri as revistas, que era a única fonte de informação aqui em Portugal, eram as revistas Muscle Mag, Muscle and Fitness, e os físicos que eu mais apreciava era o Dexter Jackson, e até hoje, para mim, é o meu ídolo no culturismo, porque para mim Eu ia te fazer essa pergunta, o Dexter é seu ídolo? Exatamente, é o meu ídolo e do Rude Boy. Nós começámos até a falar pela internet exatamente por partilharmos a mesma ideia. Foi por causa do tema Dexter Jackson que eu e o Rude Boy começámos a falar pela internet, porque ambos achávamos que ele era o ícone do nosso desporto, porque eu esfolhava as revistas e para mim aquilo é a personificação do freak estético. Aquilo para mim é o freak estético. Assim como o Sean Roden também, Flex Wheeler também, é tudo dentro ali da mesma linha, mas para mim o Dexter consegue ser o mais completo deles todos, dentro desses atletas que eu mencionei. Eu tenho, para mim eu vejo o Dexter como ícone, mas meu ídolo é o Ronnie, cara. Meu ícone. Sim. Ronnie será sempre Ronnie. Ronnie será sempre Ronnie. Não só pelo físico, que para mim nunca ninguém chegará naquilo aí. Eu acho que só se passar um ET na Terra. Mas sim, é um conjunto de fatores. É o atleta, é o carisma, é a pessoa, é um conjunto que me faz ser... Sim. Porque ídolo para mim não é só aquilo que eu olho e admiro. Ídolo para mim é algo que acrescente, que traga, que faz com que você coloque em outro patamar. Isso é um ídolo. E o Ronnie, além de atleta, ele é um ser humano incrível e ele tem uma luz, ele tem um carisma assim absurdo. Então, agora, Dexter é Dexter, né? E não tem o que se discutir. Eu justifico a minha escolha pelo Dexter exatamente por aquilo que vínhamos a falar na questão também do treino. Que eu acho que é o atleta que agora está a provar que ele é o atleta mais inteligente do circuito profissional. Eu já ouço Dexter a falar. Mas fica fácil também, né? Sim, mas eu já, em relação ao treino, eu já ouço o Dexter a falar de assuntos que alguns atletas estão a começar a perceber que isso sim faz sentido. O simples facto de, se calhar, abandonar um pouco aquela maluqueira que nós estávamos a falar, que quando éramos novos gostávamos de colocar aquele treino maluco, carga e por aí fora. E o Dexter já vem a falar que treina praticamente tudo em máquina, com carga, mas em máquinas, porque ele não tem aquela disponibilidade de material todo lá na bolsa e por aí fora, mas que treina
basicamente com carga, mas tudo em máquina e muito na técnica. Isso acaba por criar longevidade no desporto, porque eu admiro imenso o Ronnie, mas infelizmente atletas como o Ronnie, como o Dorian Yates, pagaram muito, muito caro a fatura daquilo que conseguiram no passado. Nós conversamos bastante com o Brian Dobson lá em Dallas, né? Ele falou a respeito disso. E não adianta, cara. É o que a gente fala de inteligência emocional e maturidade referente. Por quê? Porque o Rory, você viu, o cara deixou de competir, foi lá e se arrebentou, e foi lá e se arrebentou de novo, sem ser atleta, e foi lá e se arrebentou de novo, e vai se arrebentar quantas vezes forem necessárias, porque ele não vai deixar de fazer o que ele acha que é a maneira correta de se fazer. Isso falta maturidade, cara. Falta de maturidade. Mas, por quê? Uma coisa é o cara lá com 30 anos, com 28, 30, 32, 34, quando ele estava no auge dele, treinando de uma maneira que levou ele à lesão, que prejudicou ele, mas ok. Agora, o cara tá com 50, o cara não é mais atleta do Mister Olímpia. Vamos trabalhar de uma maneira que cuide da saúde, que se preserve mais, que possa ter mais longevidade na vida, né, cara? Mas aí, pra mim, isso é falta de maturidade, mas nem por isso ele deixa de ser meu ídolo. Sim, sim, sim. Agora, aquelas costas, aquele dorsal, que estávamos a falar tanto do dorsal, pô, não há hipótese, não há comparação. Nem o Filipe no auge conseguiu chegar. Talvez tenha sido, na minha opinião, talvez tenha sido o que mais perto chegou. Mas ainda assim, aquela parte final, aquele quadrado lombar não é igual. Não é igual. O glúteo não é igual. O posterior de coxa também não é igual. Embora o posterior de coxa do Phil é fabuloso. Do Phil animal. Fabuloso, mas não, acabou por não chegar lá. Eu acho que não chegou lá. Quem sabe? Se calhar ainda pode voltar, mas acho difícil. Acho difícil chegar àquele nível. Acho que vai ser muito difícil. Ronnie é Ronnie. Agora, Ronnie é Ronnie. Agora, eu te falar qual é o meu sonho de consumo, cara. É um Classic Freak. É o cara com aquela linha justa de cintura, aquele abdômen para dentro, colado, aquela cinturinha fina, e assim, com mais volume, com as costas mais arredondadas, com uma coxa com mais volume, entendeu? Uma coisa... É um Classic um pouco mais cheio, vamos colocar assim. Esse é meu sonho de consumo, cara. Será que isso não será possível com o Rafael Brandão? Eu já pensei nisso. E eu já conversei com o Rafa sobre isso aí. Exatamente. Porque quando falas dessa forma, neste momento, vem 2 atletas à cabeça no circuito profissional com uma margem de progressão muito grande. Rafael Brandão e Patrick Moore. Provavelmente serão aqueles que terão essa margem maior. Falava-se muito no Regan Grimes, mas eu acho que o Regan Grimes, não sei se perdeu um bocado ou não. Eu acho que ele passou do ponto. Acho que passou. Sim. Talvez quando... Eu acho um grande atleta, uma linha muito bonita do Regan. Mas acho que ele passou um pouco do ponto. Sim. Agora concordo com você, o Brandão e o Patrick Moore. E o Patrick, eu achei ele ter ficado na posição que ele ficou no Olímpia injusta. Para mim, ele tinha que ficar, se não no primeiro call-out, mas logo ali no segundo. Sim, no segundo call-out, sim. No segundo call-out encaixava perfeitamente. Claro que ainda falta tamanho, claro que falta, mas isso é maturidade muscular. E maturidade muscular é como maturidade mental. Só os anos é que vão trazer essa maturidade. Por isso. Exatamente. Cirão, acho que respondi à tua pergunta, né? Respondidaço. Olha, tem aqui uma pergunta de certa forma polémica, né? Polémica na questão do treino, né? Porque assim, hoje em dia, com a internet, nós vemos muita informação, né? Toda a gente tem acesso a muita informação, então temos muita informação ao nível da suplementação, a nível da alimentação, da nutrição. Toda a gente anda com a sua marmita, toda a gente já sabe que pesar comida faz sentido e por aí fora, suplementar toda a informação a nível de suplementação. Tu achas que com tanta informação nessas duas vertentes do nosso desporto, a suplementação e a nutrição, o treino foi deixado de lado ou foi desvalorizado e por esse facto não se vê atletas com maturidade muscular que se viu em outras eras?
por exemplo, como anda o Rony. Eu concordo com você, Marcão. Ciro, deixa-me só... Desculpa, Ciro. Está-me aqui a dizer que faltam só 15 segundos. Assim eu pego, desligo agora e entramos contigo a responder. Pode ser? Tens mais um tempinho? Positivo. Ok. Até já. Até já. Valeu. Até já.